Imagine acordar em um país inteiro e o presidente simplesmente não estar mais lá. Nenhum discurso, nenhuma imagem, nenhum pronunciamento oficial convincente. Naquela madrugada, Caracas não dormiu. A cidade estava estranhamente silenciosa, um silêncio pesado, quase artificial. Em alguns bairros, a energia caiu por minutos. Em outros, comunicações falharam sem explicação. E então veio o detalhe que ninguém conseguiu ignorar. O presidente não apareceu, nem no palácio, nem em transmissões, nem mesmo nas redes sociais controladas pelo governo. Para um país acostumado à propaganda constante, aquilo era anormal. Enquanto a população ainda tentava entender o que estava acontecendo, algo mais chamou atenção nos bastidores do poder. Voos não registrados em radares públicos. Movimentação incomum em bases militares. Autoridades falando em situação sob controle, mas sem dar detalhes. Tudo parecia improvisado, como se nem o próprio governo soubesse o que dizer. Do lado de fora da Venezuela, o mundo começou a fazer perguntas. Washington permaneceu em silêncio por horas. Depois, soltou apenas uma frase curta, cuidadosamente calculada. As autoridades americanas estão conduzindo uma operação legal em curso. Nada mais. Nenhuma confirmação. Nenhuma negativa. E foi aí que o termo começou a circular nos corredores diplomáticos, primeiro em voz baixa, depois sem pudor. Captura. Na versão oficial, falava-se em uma ação cirúrgica, uma operação planejada há anos, uma resposta a acusações antigas. Mas em Caracas, a palavra usada era outra: sequestro. Para aliados do governo venezuelano, aquilo não era uma prisão. Era uma violação direta da soberania de um país. Um recado claro: ninguém está fora de alcance. Enquanto jornalistas buscavam imagens, provas e confirmações, algo ainda mais inquietante acontecia longe das câmeras. Em Moscou, ainda de madrugada, um telefone tocou em um gabinete onde quase ninguém entra. Do outro lado da linha, a mensagem foi curta, sem emoção, sem detalhes desnecessários. Nós perdemos o homem. Silêncio. Quem ouviu aquela frase sabia. Não se tratava apenas de um aliado político. Tratava-se de uma peça estratégica. A Venezuela não era só um país distante. Era petróleo, era influência. Era presença russa no quintal dos Estados Unidos. E agora? Essa peça havia sido retirada do tabuleiro. Relatórios começaram a chegar ao Kremlin em sequência. Onde ele foi visto pela última vez? Quem tinha acesso naquela noite? Que países sabiam da operação? E, principalmente, se ainda havia tempo, porque, no mundo da geopolítica, existe uma regra silenciosa. Quando um líder cai em mãos inimigas, o relógio não para. Ele corre. E foi nesse momento, longe de discursos, longe de câmeras, longe de qualquer confirmação oficial, que uma pergunta começou a circular entre generais e estrategistas russos. Vale a pena resgatar um homem? Se isso puder colocar o mundo à beira de um confronto direto? A resposta ainda não existia, mas o plano já estava começando a nascer. Se os Estados Unidos realmente tinham Maduro sob custódia, até onde Vladimir Putin estaria disposto a ir para não perder a Venezuela? Para entender por que Moscou não podia simplesmente aceitar o desaparecimento de Maduro, é preciso olhar além do homem e enxergar o tabuleiro. A Venezuela nunca foi apenas um aliado ideológico. Ela era, e sempre foi, uma posição estratégica cravada no hemisfério ocidental, a poucas horas de voo do território americano. Para os Estados Unidos, era um problema antigo. Para a Rússia, uma oportunidade rara. Desde os anos 2000, Moscou vinha investindo silenciosamente no país. Acordos militares, treinamento de tropas, venda de armamentos, cooperação em inteligência e, principalmente, energia. O petróleo venezuelano não era só riqueza, era alavancagem geopolítica. Cada barril negociado fora do eixo americano enfraquecia sanções. Cada contrato assinado aproximava Moscou do coração da América Latina. Com o tempo, a relação deixou de ser apenas diplomática. Ela se tornou estratégica. Fontes de inteligência afirmavam que oficiais russos circulavam regularmente por bases venezuelanas. Não em uniformes, não oficialmente, mas presentes. Sempre presentes.
E então veio o pior cenário possível. O homem que garantia a estabilidade, ainda que frágil, sumiu. Se Maduro caísse definitivamente em mãos americanas, 3 coisas aconteceriam quase imediatamente. 1. O novo governo venezuelano romperia acordos com Moscou. 2 ativos russos no país seriam congelados ou expulsos. 3. A Rússia perderia sua principal âncora política na região. Em termos simples, anos de investimento jogados fora. No Kremlin, analistas traçavam cenários em silêncio. O mais pessimista era claro. Se aceitarmos isso, abrimos precedente. Amanhã pode ser qualquer aliado nosso. Porque a captura de um chefe de Estado, ainda mais em território estrangeiro, não era só um ato contra a Venezuela. Era um recado global. Enquanto isso, em Nova York, o homem no centro de tudo permanecia invisível ao público por longos períodos. Sem imagens claras, sem entrevistas, sem acesso externo. Apenas notas oficiais. Para Moscou, isso era alarmante, porque quanto mais tempo passava, mais difícil se tornava qualquer tipo de reação. Foi então que uma decisão silenciosa começou a se formar. Nada de discursos, nada de ameaças públicas, nada de movimentação militar ostensiva. Se algo fosse feito, teria que ser nas sombras. Em uma sala sem janelas, um pequeno grupo se reuniu. Não eram políticos, eram homens que não aparecem em fotos oficiais. Especialistas em extração, logística internacional, guerra não convencional. O tipo de gente que trabalha com uma pergunta simples: é possível retirar um prisioneiro de alto valor do território mais vigiado do planeta sem iniciar uma guerra? Mapas foram projetados, rotas aéreas, instalações federais, padrões de escolta, horários de audiências, brechas legais. Nada era descartado. Não se falava ainda em resgate. Essa palavra era pesada demais. O termo usado era outro: recuperação de ativo estratégico. Mas havia um problema. Um problema enorme. Os Estados Unidos não eram um país qualquer, e Nova York não era Caracas. Qualquer movimento errado seria interpretado como ato hostil direto. E mesmo assim, ninguém na sala disse não. Porque para Moscou havia algo pior do que o risco de confronto: a perda definitiva de influência global. No fim da reunião, uma única ordem foi dada: não executem nada. Apenas descubram, se é possível. E quando a pergunta certa começa a ser feita, os planos inevitavelmente surgem. Se o plano era possível, alguém teria que ser o primeiro a se aproximar. E esse alguém já estava em solo americano. Toda a grande operação começa antes de receber um nome, antes de existir um plano oficial, antes mesmo de alguém admitir que algo será feito. E no caso dessa história, ela começou com um homem que não constava em nenhuma lista oficial. Ele entrou nos Estados Unidos dias antes de qualquer anúncio público. Passaporte comum, rosto comum, motivo banal. Nada que chamasse atenção. Nenhuma mala diplomática, nenhum contato registrado com embaixadas. Nenhum histórico recente que justificasse vigilância. Era exatamente assim que deveria ser. Nos relatórios russos, ele aparecia apenas como consultor logístico. Mas quem realmente sabia, entendia. Ele era o tipo de pessoa chamada quando o Estado não pode aparecer. Enquanto o mundo discutia se a captura de Maduro era legal ou não, esse homem já caminhava pelas ruas de Manhattan observando algo que quase ninguém percebe: o ritmo da cidade, horários, trocas de turno, fluxo de veículos, padrões repetidos. Nova York é caótica para quem olha de fora, mas para quem sabe observar, ela segue regras rígidas. Pouco a pouco, ele começou a cruzar dados. Dias de audiência, movimentação em torno do Tribunal Federal, rotas secundárias, áreas de segurança reforçada e, principalmente, zonas negligenciadas. Porque até o lugar mais vigiado do mundo tem pontos cegos. Enquanto isso, em Washington, o clima era de vitória silenciosa. Para os Ibrovuceritro, a mensagem estava clara: ninguém é intocável. O processo judicial seguia seu curso, com pronunciamentos calculados e pouca exposição visual do prisioneiro. Isso também era estratégico. Quanto menos imagens, menos pressão internacional imediata.
Quanto menos ruído, mais controle. Mas o que ninguém em Washington sabia é que alguém já havia identificado a primeira brecha. E ela não estava nos tribunais, nem nas prisões. Ela estava no sistema. Toda grande operação de segurança envolve centenas de pessoas. E quanto maior o número, maior a chance de falha humana. Um motorista cansado, um técnico terceirizado, um funcionário que não fez o treinamento completo. Não por corrupção, não por traição, mas por rotina. Foi isso que o consultor procurou. Não heróis, não vilões. Apenas gente comum em posições críticas. Dias depois, um relatório codificado chegou a Moscou. Curto, objetivo. A extração é improvável, mas não é impossível. Essa frase mudou tudo. Até então, o plano era apenas teórico, um exercício de cenário, uma hipótese remota. Agora, ele ganhava peso real. Porque na lógica russa existe uma diferença brutal entre impossível e difícil. O impossível é descartado. O difícil é planejado. Um segundo agente foi enviado. Depois um terceiro. Cada um sem ligação aparente com o outro. Um atuava como empresário. Outro como estudante estrangeiro. Outro como funcionário de uma empresa de tecnologia. Nenhum se encontrava. Nenhum trocava mensagens diretas. A coordenação acontecia em outro nível. Enquanto isso, Maduro permanecia isolado. Segundo a versão oficial, ele recebia tratamento legal adequado. Advogados, audiências preliminares, procedimentos formais. Mas para Moscou, uma coisa importava mais do que qualquer processo: tempo. Quanto mais o caso avançasse, mais difícil seria justificar qualquer ação fora da diplomacia. Foi então que surgiu a discussão mais delicada de todas: resgate físico ou troca política. Alguns defendiam uma negociação silenciosa. Outros diziam que isso jamais funcionaria. Porque aceitar negociar seria admitir que a captura foi um erro. E Washington não faria isso. O plano começou a tomar forma em camadas. Camada 1. Desinformação. Criar ruído suficiente para confundir analistas e imprensa. Camada 2. Pressão diplomática indireta. Aliados questionando legalidade, direitos, precedentes. Camada 3. Preparação logística invisível. Nada que pudesse ser ligado diretamente ao Estado russo. Tudo limpo, tudo negável. Mas ainda havia uma pergunta sem resposta. A mais perigosa de todas. E se desse certo, o que aconteceria no dia seguinte? Porque resgatar Maduro não seria o fim da crise. Seria o início de algo muito maior. Um confronto narrativo. Uma guerra de versões. Uma escalada imprevisível. Em uma última reunião antes da decisão final, alguém disse algo que ficou registrado apenas na memória de quem estava ali. Não estamos resgatando um homem, estamos desafiando um precedente. Silêncio. Ninguém discordou. E foi nesse ponto, quando o plano já existia, mesmo sem execução, que Vladimir Putin recebeu o dossiê final. Ele leu tudo, sem interromper, sem comentários. Ao final, fechou a pasta e fez apenas uma pergunta. Se fosse um aliado americano, eles fariam o mesmo? Ninguém respondeu, porque todos ali sabiam a resposta. A partir daquele momento, a decisão não era mais técnica, era política, e quando Putin decide, o mundo normalmente só descobre depois. No Kremlin, não houve discurso, não houve reunião ampliada, não houve anúncio. A decisão foi tomada do modo como decisões realmente importantes costumam ser tomadas. Em silêncio. A pasta fechada sobre a mesa não continha apenas relatórios. Ela representava anos de investimento, influência e risco. E agora, uma escolha sem volta. Putin sabia que qualquer ação direta deixaria rastros, satélites, escutas, movimentações financeiras. Tudo seria observado. Então a pergunta não era como resgatar Maduro. A pergunta correta era como fazer isso sem parecer que fomos nós. A operação recebeu um nome que jamais seria registrado oficialmente. Não constaria em arquivos militares. Não apareceria em memórias futuras. Internamente, era chamada apenas de Evento Zero, porque se fosse bem-sucedida,
Nada antes dela poderia ser usado como precedente. O primeiro passo não envolveu homens armados. Envolveu advogados. Especialistas em direito internacional começaram a trabalhar um cenário paralelo. Questionamentos formais sobre imunidade de chefe de Estado, pedidos de adiamento, recursos, apelações. Nada disso visava vencer o processo. Visava ganhar tempo. Tempo suficiente para a outra parte do plano amadurecer. Enquanto isso, em Nova York, a rotina de segurança se intensificava. Mais agentes, mais bloqueios, mais camadas de proteção. E, paradoxalmente, isso criava exatamente o que os estrategistas russos esperavam. Dependência excessiva de protocolos. Quando tudo é rigidamente seguido, qualquer desvio mínimo se torna invisível. O plano de extração não previa confronto, não previa tiros, não previa explosões. Isso seria suicídio. O objetivo era outro: confusão controlada. Criar um evento menor, mas suficiente, para deslocar atenção, recursos e decisões humanas por alguns minutos críticos. Minutos são eternidades nesse tipo de operação. Naquela semana, algo curioso começou a acontecer. Pequenos incidentes sem ligação aparente. Um alarme falso em uma estação de metrô. Uma falha elétrica temporária em um prédio administrativo. Um problema técnico em um sistema de registro de veículos, nada grave. Nada noticiável. Mas tudo cuidadosamente cronometrado. Cada evento era um teste, para medir tempo de resposta, comunicação entre agências, reação do público e, principalmente, o fator humano sob pressão. Dentro do sistema de custódia, Maduro havia sido transferido mais de uma vez. Isso também era estratégico. Mover um prisioneiro de alto valor constantemente evita padrões previsíveis, mas também aumenta riscos logísticos. Cada deslocamento cria uma janela. E uma janela é tudo que uma operação desse tipo precisa. Foi então que o plano entrou em sua fase mais sensível. A simulação de crise diplomática. De repente, surgiram rumores de negociações multilaterais, aliados latino-americanos exigindo explicações, declarações duras em fóruns internacionais. Nada disso era falso, mas tudo era amplificado. O objetivo não era convencer o mundo, era saturar os canais decisórios. Quando líderes lidam com crises grandes, tendem a subestimar as pequenas. Em paralelo, uma equipe externa, sem ligação direta com nenhum Estado, começou a operar. Ex-militares, ex-contratados, gente que oficialmente não existia mais. Eles não falavam russo entre si, não usavam equipamentos militares, não tinham símbolos. Se fossem capturados, seriam apenas indivíduos. A extração estava marcada para um dia específico. Não uma audiência importante, não um evento público, um dia comum. Porque nada chama menos atenção do que a normalidade. Na madrugada anterior, Putin foi informado. Apenas 3 palavras constavam na mensagem criptografada. Condições alinhadas. Prosseguir? A resposta veio minutos depois, sem assinatura, sem nome, apenas um código, autorizado. A partir desse ponto, nada mais poderia ser cancelado. Porque operações desse tipo não admitem hesitação. Cada agente sabia exatamente o que fazer. E mais importante, o que não fazer. O plano previa algo crucial. Se algo desse errado, Maduro não seria resgatado. Essa cláusula existia. Porque o objetivo maior não era o homem. Era o sinal enviado ao mundo. E então, enquanto Nova York acordava para mais um dia comum, os relógios começaram a correr. Não havia mais política. Não havia mais diplomacia. Apenas execução. Quando o primeiro movimento foi feito, ninguém percebeu. Quando perceberam, já era tarde demais para voltar atrás. Nenhuma operação desse tipo começa com barulho. Ela começa com rotina. Naquela manhã, Nova York acordou como sempre. Buzinas, sirenas distantes, café sendo servido em copos de papel. Nada indicava que, em menos de 1 hora, um incidente sem nome entraria para a história informal da inteligência mundial. Às 08h13, o primeiro elo do plano entrou em ação.
Um funcionário terceirizado apresentou um problema médico leve em um edifício administrativo ligado ao sistema de custódia federal. Nada grave, nada incomum, mas o protocolo exigia a evacuação parcial do andar. Isso deslocou 3 agentes experientes e colocou 2 substitutos menos treinados em posições críticas. Era exatamente o que os planejadores esperavam. Às 08h21, um comboio secundário foi ativado. Oficialmente, tratava-se de um deslocamento interno de rotina. Nada constaria na imprensa. Nada chamaria atenção externa. Maduro estava dentro de um dos veículos. Não algemado, não visível, acompanhado por escolta padrão. Aquela não era uma transferência decisiva. Ou pelo menos, era isso que todos acreditavam. Enquanto o comboio avançava, algo incomum aconteceu. Um pequeno congestionamento artificial se formou 2 quadras à frente. Não um acidente, não uma manifestação. Apenas carros parados em posições estranhas. Tempo perdido, 3 minutos. Em operações desse nível, 3 minutos são perigosos, mas também suficientes. Às 08h29, uma chamada entrou no rádio da escolta. Ruído, interferência leve, nada alarmante. Mas a mensagem foi clara o bastante para gerar hesitação. E hesitação é o inimigo da segurança. O veículo da frente reduziu a velocidade. O de trás manteve distância. Nesse intervalo, um terceiro carro, aparentemente comum, se posicionou entre eles. Nenhum agente reagiu, porque nada, absolutamente nada, parecia fora do normal. Dentro do veículo central, Maduro permanecia em silêncio. Segundo o plano, ele não precisava entender o que estava acontecendo. Precisava apenas seguir instruções quando fosse a hora. Às 08h34, o evento principal começou. Não houve tiros. Não houve explosões. Houve algo muito mais eficiente: confusão administrativa. Ordens conflitantes começaram a circular. Protocolos se chocaram. Autorizações verbais contraditórias surgiram. Em menos de 5 minutos, 3 cadeias de comando diferentes acreditavam estar no controle da situação. Nenhuma estava. Às 08h38, o comboio foi desviado. Não bruscamente, não ilegalmente. Por uma rota alternativa, que já constava nos mapas oficiais. Essa rota levava a um estacionamento fechado de acesso controlado. Um local usado raramente, mas aprovado. Ali, o tempo parecia desacelerar. O veículo parou. Portas se abriram. Troca de posições. Tudo rápido, tudo limpo. Maduro foi transferido para outro carro. Um carro que não existia nos registros federais. Às 08h41, o comboio original retomou o movimento. Com escolta. Com protocolo. Com tudo aparentemente normal. Só havia um detalhe. O prisioneiro já não estava mais ali. Durante os minutos seguintes, ninguém percebeu. Porque ninguém esperava algo assim. A mente humana confia em processos. E quando o processo parece intacto, a realidade é questionada. Às 08h52, o alarme silencioso foi acionado. Não por um agente, mas por um sistema automático. Algo não batia. Peso registrado, tempo de deslocamento, sequência de eventos, pequenos desvios, mas suficientes para gerar dúvida. Às 08h55, Washington foi informado. Às 08h58, a palavra começou a circular em salas fechadas. Possível comprometimento. Ninguém usou a palavra resgate, ainda não. Enquanto isso, a mais de 30 quilômetros dali, um jato executivo aguardava autorização para a decolagem. Plano de voo comum, destino intermediário europeu. Nada ligado oficialmente à Rússia. Nada que chamasse atenção imediata. Às 09h, exatamente, o avião decolou. E foi nesse momento que alguém, em um centro de monitoramento, fez a pergunta errada. Desde quando esse voo está autorizado? Silêncio. O resto não aparece em nenhum relatório público, porque admitir o que aconteceu significaria algo impensável. Uma potência mundial havia sido enganada dentro do próprio território. Quando o avião cruzou o Atlântico, o mundo ainda não sabia. Mas em Washington, todos já entendiam que algo histórico tinha acabado de acontecer. Nos primeiros minutos após a decolagem, ninguém anunciou nada. Não houve coletiva.
Não houve alerta público. Não houve pronunciamento urgente, porque havia algo ainda mais perigoso do que admitir uma falha, não saber exatamente o que havia acontecido. Em Washington, o clima não era de pânico, era de incredulidade controlada. Relatórios contraditórios chegavam ao mesmo tempo. O comboio havia cumprido o trajeto. Os agentes estavam em seus postos. Nenhuma arma fora disparada, nenhum protocolo fora oficialmente violado, e ainda assim, o prisioneiro não estava onde deveria estar. Durante horas, a palavra resgate foi proibida. Usava-se termos neutros, inconsistência logística, falha de custódia, evento atípico em análise. Porque dar nome às coisas é admitir que elas são reais. Enquanto isso, o avião seguia. Não direto, nunca direto. Paradas calculadas, trocas de tripulação, reabastecimentos discretos. Em cada pouso, a mesma regra. Ninguém perguntava demais, ninguém ficava tempo demais. Dentro da aeronave, Maduro não falava, não comemorava, não perguntava. Segundo relatos fictícios de quem estava ali, ele entendia uma coisa com clareza. Não havia sido salvo por bondade. Havia sido recuperado por interesse. E isso muda tudo. Em Moscou, o silêncio era absoluto. Nenhum pronunciamento, nenhuma reação pública, nenhuma provocação. A estratégia russa sempre foi clara. Quanto maior o impacto, menor o ruído inicial. Deixar que o adversário se desgaste explicando o inexplicável. 2 dias depois, a imprensa começou a perceber algo estranho. Audiências adiadas, autoridades evitando perguntas diretas. Porta-vozes falando muito, sem dizer nada. E então surgiu a pergunta inevitável. Onde está Maduro? Nenhuma resposta oficial satisfez, porque qualquer resposta possível era ruim. Se dissesse que ele estava sob custódia, surgiriam provas em contrário. Se dissesse que houve falha, o precedente seria histórico. Se acusasse outro país, o risco de escalada seria imediato. Então escolheram a quarta opção: ganhar tempo. Enquanto isso, em um local que não aparecia em mapas públicos, Maduro desceu do avião. Não havia bandeiras, não havia discursos, não havia imprensa, apenas homens que já estavam ali antes dele chegar. E uma frase curta, dita em espanhol carregado de sotaque. Agora você está fora do alcance deles. Mas fora do alcance não significava livre. Ele havia trocado uma custódia por outra. Só que essa nova custódia vinha com algo diferente: dívida. No cenário internacional, o impacto foi devastador. Aliados do Celibomequilon começaram a questionar protocolos. Adversários passaram a testar limites. Analistas falavam em quebra de paradigma. Porque, pela primeira vez em décadas, algo ficou claro. Nem mesmo o território americano era absolutamente inviolável. Nos bastidores, diplomatas tentavam apagar incêndios. Telefonemas urgentes, reuniões fechadas, ameaças veladas. Mas ninguém queria ser o primeiro a dizer em voz alta: nós perdemos. Na Rússia, Putin recebeu o relatório final. Leu calmamente, sem emoção visível. Ao terminar, fez apenas um comentário. Agora eles sabem como é. Nada mais. Porque para ele, aquilo não era apenas um resgate. Era um recado estratégico. Um aviso silencioso de que o jogo havia mudado. Mas toda ação tem consequências. E enquanto o mundo tentava entender o que havia acontecido, uma pergunta começou a ecoar nos bastidores do poder global. O que vem depois? O desaparecimento de Nicolás Maduro deixou de ser apenas um mistério político. Ele se transformou em um problema estratégico, porque naquele ponto, qualquer resposta dos Estados Unidos seria uma derrota. Se afirmassem que Maduro estava vivo, teriam de explicar onde, como e por que ninguém o havia visto. Se admitissem que havia sido transferido, teriam de reconhecer falhas de custódia. E se revelassem que ele não estava mais sob controle, isso significaria algo muito pior. Significaria admitir fragilidade. Para uma superpotência, fragilidade não é apenas um erro. É um convite. Dentro do próprio governo americano, segundo análises desse cenário, o dilema era claro. Dizer a verdade pode custar mais do que o silêncio. Porque qualquer versão real, seja prisão secreta,
perda de custódia ou resgate externo, revelaria ao mundo algo inaceitável. Os Estados Unidos falharam em manter controle absoluto sobre uma operação crítica. E no tabuleiro global, isso não pode ser exposto. Não quando rivais observam cada detalhe. Não quando aliados dependem dessa imagem de força. Não quando a dissuasão é construída mais pela percepção do que pela realidade. Foi por isso que a narrativa oficial se fechou. Não por falta de resposta, mas por excesso de risco. Enquanto isso, a pressão internacional crescia. Países exigiam esclarecimentos. Governos pediam provas mínimas. A ONU convocava sessões extraordinárias. Mas os Ectaeoa não recuavam. Porque recuar significaria abrir a porta para perguntas que não poderiam ser respondidas. No Conselho de Segurança, o clima era tenso. Os Estados Unidos bloquearam resoluções, evitaram detalhes, encerraram discussões. Não porque estivessem juridicamente errados, mas porque politicamente expostos. Nos bastidores, diplomatas entenderam o recado. O silêncio americano não era arrogância, era contenção de danos. E foi justamente esse silêncio que alimentou a hipótese mais grave. Se os Security Council não mostravam Maduro, não explicavam, não negavam com firmeza, então talvez não pudessem. A suspeita de execução ganhou força, não por provas, mas por lógica estratégica. Ao mesmo tempo, outra possibilidade passou a circular entre serviços de inteligência. Maduro pode ter sido retirado de onde estava, sem que Washington pudesse impedir, e essa versão era ainda mais perigosa. Porque implicava algo que os El Sacreco jamais admitiriam publicamente. Perderam um ativo de altíssimo valor sob sua própria custódia. Isso explicaria tudo. O silêncio, a rigidez, a recusa em detalhar, o veto na ONU. E explicaria também por que nenhuma versão alternativa foi apresentada. Porque qualquer alternativa revelaria vulnerabilidade. Nesse cenário, o possível resgate russo não seria apenas uma operação ousada. Seria um golpe simbólico profundo. Não por salvar Maduro, mas por provar que nem mesmo os centros de poder mais protegidos são impenetráveis. E isso não pode ser dito em voz alta. Por isso, ninguém fala. Nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem Maduro. O mundo segue com versões, teorias, suspeitas, mas nenhuma confirmação. Às vezes, o silêncio não existe para esconder um crime. Existe para esconder uma fraqueza. E quando uma superpotência escolhe o silêncio, não é por falta de verdade, é porque a verdade custa caro demais. Talvez Maduro esteja morto, talvez esteja vivo. Mas uma coisa é certa: alguém, em algum momento, perdeu o controle. E no mundo do poder global, perder o controle é imperdoável.